Boa tarde, alunos do nono A. Nós estamos aqui para fazer uma aulinha sobre frase, oração e período, esclarecer algumas dúvidas que supostamente deve estar acontecendo. Bom, faz parte da sintaxe esse estudo, que é um estudo de função das palavras que desempenha ao enunciado, ou seja, ao que foi dito. Antes de falar sobre sintaxe, é bom que nós entender sobre essas estruturas de orações coordenadas e subordinadas, certo? Aos poucos nós vamos chegar até aí sobre isso aqui. Primeira coisa que nós vamos ver agora é a frase. Primeira estrutura é uma frase. Ela é algo que transmite algum tipo de informação dentro de um contexto de comunicação. Por exemplo, oi é uma frase, tudo bem, uma frase, socorro, uma frase. Nós não precisamos ter um verbo para que seja formada uma frase. Ou seja, uma frase não precisa necessariamente ter um verbo. No primeiro caso, essa frase é nominal, porque não há presença de verbo. Quando tem o verbo, a frase é frase verbal, correto? Um exemplo aí de frase. Atenção, silêncio. Nós temos uma frase, porque não possui verbo, e temos também a nomeação de frase nominal. Agora, se eu digo faça silêncio, nós já temos aí uma frase verbal, porque já há a presença de um verbo, ok? Oração. Segundo a estrutura sintática de uma oração, a oração pode ser definida como uma frase. Transmite uma informação que tem um verbo. Desse modo, toda frase verbal é uma oração. Por exemplo, corra. Nós temos nessa palavra aí uma frase, porque nós temos a presença de um verbo, portanto, é uma oração. Cheguei muito tarde ontem e fui direto para a cama. Então, nós temos aí dois verbos, portanto, duas orações. Oração absoluta compõe um período simples, ou seja, apenas uma oração. Por exemplo, Elson estudou muito para a prova. Nós temos aí a presença de um único verbo. Então, nós temos aí uma oração absoluta, né? E o período dela é simples, correto? Agora vamos para a oração coordenada. Ela mantém relação sintática de independência uma com a outra. Exemplo, Elson estudou muito e passou na prova. Veja bem que nós temos a presença de dois verbos, portanto, nós temos aí a ligação essa letra E, que une uma oração à outra, certo? Tem duas orações, Elsa estudou muito e passou na prova, é a segunda oração. Elas são coordenadas porque estão juntas em um período, mas são sintaticamente independentes, pois têm termos essenciais. Uma não depende da outra para ter sentido. Elson estudou muito, uma oração. Passou na prova, outra oração. Correto? Nós temos aí também a oração subordinada. Esta sim depende sintaticamente da outra. Espero que o Elson passe na prova. Veja bem que esse conectivo que ele liga uma oração à outra, né? Sempre que temos uma oração subordinada, nós temos esse conectivo que. Oração subordinada está em vermelho. Esta é chamada assim porque ela faz papel de objeto direto da primeira oração, ou seja, esta oração ela completa o sentido da primeira oração. Espero que. O que eu espero? Que Elson passe na prova, ok? A oração principal. A oração principal é aquela da qual a oração subordinada depende. Eu espero que o Elson passe na prova. A primeira oração dessa frase é a oração principal, porque dela depende a oração subordinada. Temos aí o período. Um período, por sua vez, é um enunciado composto por uma ou mais orações. Ele começa com a letra maiúscula e termina apenas no ponto final. Ontem à noite, eu cheguei muito tarde em casa e não comi. Fui direto dormir. No exemplo, temos um período composto que tem 3 orações, porque há 3 verbos nele. Quando o período só tem oração, só há um verbo, ele é chamado de período simples. Exemplo, eu vi a Carol ontem. Período simples, nós temos aí apenas o verbo vi.
Já quando o período tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto, ou seja, há mais de um verbo naquela oração, né? Eu vi a Carol ontem, nós saímos para almoçar. Veja bem que nós temos aí dois verbos, vi e saímos. Portanto, nós temos aí um período composto por duas orações, porque contém dois verbos. Termos essenciais, revisão. Esses são termos essenciais para o entendimento da oração. Eles são chamados de sujeito e predicado. Sujeito é o termo ao qual o verbo da oração se refere. Ele pode ser classificado em simples, apenas um núcleo. Carol estudou para a prova, ou seja, um núcleo é a palavra principal da oração. Carol. É aquela palavra que se você tira, ela fica sem sentido a oração. Portanto, essa palavra Carol é um núcleo, que é a parte principal do sujeito. Composto, nós temos aí dois ou mais núcleos. No caso, Carol e Camila são dois núcleos, são muito inteligentes. Então, nós temos aí no período composto duas palavras essenciais, Carol e Camila, portanto, formam aí um sujeito composto. Oculto, não está escrito, mas pode ser encontrado pelo contexto, ou seja, estudei muito para a prova. Estudei é o verbo relacionado ao eu que está aí, que a gente sabe que ele existe, mas não está anotado. O verbo está conjugado em primeira pessoa do singular, né? Eu estudei. Logo, o sujeito da oração é o eu. Eu que estudei. Estudei faz parte do pronome eu, correto? Indeterminado. Verbos em terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular com a partícula se, certo? Veja bem aqui, vende-se máscaras, verbo conjugado em terceira pessoa do singular mais partícula se, que é o que ele está dizendo ali. Ou então o verbo em terceira pessoa do plural,